Para que este ano Deus seja melhor, né? Jesus nos faz um apelo divino. Está aqui no livro Jesus no Lar, tem um texto chamado O Apelo Divino. E eu creio que esse apelo, Jesus nos faz todos os dias. Não só no fim do ano, não, quando o ano termina. São todos os dias que Ele nos apela, Ele faz para que nós nos tornemos melhor e para que o ajudemos, para que este planeta seja logo um planeta de regeneração, porque ele também está evoluindo. E nós temos a obrigação de evoluir junto com ele, né? E aí Jesus nos faz um apelo divino que nem o Lúcio ditou para Chico Xavier, ele psicografou. A senhora já leu? Já leu o apelo divino? É lindo, né? É assim, sabe? Faz com que a gente realmente reflita sobre ele e que realmente é o que nós temos que fazer, né? E aí ele diz assim, olha, eles estavam lá reunidos na casa de Pedro, né? E começa assim, o título eu já falei, é um apelo divino. Reunidos os componentes habituais do grupo doméstico, o Senhor, de olhos melancólicos e lúcidos, surpreendendo talvez alguma nota de oculta revolta no coração dos ouvintes, ele falou sublime: amados, quem procura o sol do reino divino há de armar-se de amor para vencer na grande batalha da luz contra as trevas. E para armazenar o amor no coração é indispensável ampliar as fontes da piedade. Olha o que Jesus está falando conosco. Ele está falando lá com os apóstolos, mas com certeza ele está falando para nós, né? E é indispensável ampliar as fontes da piedade, do verdadeiro amor, né? E aí ele vai nos dissertar para nós. Olha o que ele pede para nós: compadeçamos-nos dos príncipes. Quem se eleva muito alto, sem apoio seguro, pode experimentar a queda em desfiladeiros tenebrosos. Aqui ele pede para que a gente se compadeça dos príncipes, das autoridades. Nesta época, 2026, aqui no Brasil, nós não temos príncipes, mas nós temos autoridades. E nós temos que orar por todas elas, todas as autoridades, seja em que setor da política, social, educação, até do nosso lar. Pai e mãe é uma grande autoridade dentro do lar, né? E aí ele diz: compadeçamos dos príncipes, daqueles que têm o poder nas mãos. Porque, vejam bem, será que é fácil comandar um país? É fácil comandar um estado, uma cidade, né? Vocês imaginem, às vezes, eles com tantos problemas, né? Eles entram na política, são votados e ganham, e pegam, às vezes, uma cidade com zero no banco, zero negativo de dinheiro, talvez até com dívidas. Vocês imaginem a hora que ele deita a cabeça no travesseiro, será que ele dorme rápido? Nós, quando temos algum problema que está nos afligindo, a gente deita na cama, como é difícil a gente dormir, né? Mesmo que a gente esteja com o corpo cansado, a gente deita e fica pensando naquele problema. Vocês imaginem um prefeito, um presidente, um governador, né? Seja lá quem for aquela autoridade que tem o poder nas mãos e que tem que cuidar do seu lar, cuidar da sua cidade, do seu estado, do seu país, né? A gente imagina, e Jesus aqui pede para que nós oremos por todos eles, para que eles tenham sabedoria, para que eles tenham honestidade, responsabilidade de comandar aquele seu setor, seja lá quem for.
ele pede os pequeninos. Porque ele diz assim, olha, porque quem se eleva muito alto, quem está lá no ponto alto de autoridade, sem apoio seguro, porque eles precisam dos comandados por ele, precisam também saber o que eles fazem. Como é difícil, a gente pensando bem, eu não quero jamais um cargo de autoridade desse porte, ser um presidente, ser um governador, ser um prefeito, o que deve ser muito difícil. Você precisa ter os seus aliados com a mesma linha de pensamento, honestidade, responsabilidade, né? E Jesus nos pede que oremos por eles. Continuando, Jesus também diz assim: ajudemos aos escravos. Quem se encontra nos espinheiros do vale pode perder-se na inconformação antes de subir a montanha redentora. Orarmos por aqueles que dependem de outras pessoas, que trabalham, né? Oremos para que tenham sabedoria também, respeito, honestidade, da mesma forma daquele que está lá no ponto alto. Cada um cumprindo com a sua missão, né? Cumprindo com a sua missão. Nós que trabalhamos no centro espírita, nós sabemos, nós temos regras, né, querida? Temos regras. Quem trabalha, tarefeiro, sabe que nós temos uma diretoria, que nós temos um estatuto, que nós temos que andar na linha, né? E aí ele fala que ajudemos aos escravos, aqueles que estão escravizados, às vezes no egoísmo, na vaidade, no orgulho, e que não aceitam a vida que estão tendo aqui. Ele está escravo do seu desrespeito, da sua incompreensão. Aquele que ainda não compreende, ele é escravo. Ele é escravo, porque ele tem a mente parada na inconformação, na reclamação. Ainda não entendeu as lições do mestre, ou entendeu, mas diz assim: eu não quero saber, eu quero saber de mim, eu quero isso, eu quero aquilo, e ele não consegue. E ele fica escravo da sua ignorância. A escravidão não é só na época lá, não, trabalhando com os seus senhores, não. Nós somos escravos da nossa ignorância. E como somos, né? Quando a gente não segue as pegadas do mestre, a gente é escravo da nossa vaidade, do nosso egoísmo. E Jesus pede: ajudemos aqueles que ainda não conhecem as lições do mestre. Aquele que é egoísta, aquele que está na incompreensão, aquele que só reclama. Se nós não podemos ajudar falando, ajudar de outra forma, ajudemos nas nossas orações, né? E aí ele continua: auxiliemos a criança. A erva tenra pode ser prestada antes do sol do meio-dia. Oremos por aquelas crianças que são abandonadas pelos seus pais, pela sua família, que estão no orfanato. Vocês já foram no orfanato? Vocês já viram quantas crianças lindas, lindas estão lá, que foram abandonadas por seus pais, pela sua família? E aí ele diz aqui: oremos por essas crianças. Porque ele diz assim, que a erva tem, a criança que ainda não tem maldade no coração, pode ser prestada, ela pode ser banida da sua evolução. Aí ele diz: antes do sol do meio-dia. Nós que temos nossos filhos, nossos netos, a gente agradece a Deus, né? A minha filha, há 3 anos atrás, ela estava na fila da adoção e ela foi chamada. Quando ela viu aquela criança, ela disse: essa criança é minha. E ele já está conosco há 3 anos. É uma criança que veio com defeitos, sabe? Veio com imperfeições que a gente tem que ajudar. E é isso que ele fala aqui, ó. Ajudemos a criança que não veio do seu ventre
mas que está ali no seu lar e ame com todas as forças do seu coração, porque a gente sabe que aquela criança já está destinada para aquele pai, para aquela mãe. A gente sabe disso, né? Então, que este pai, esta mãe tenham força e coragem de seguir adiante, de levar essa criança a ser um homem ou uma mulher de bem, né? É isso que a gente deseja. Então, Jesus diz: auxiliemos a criança. Ele também diz para nós: amaremos o velhinho. Nem sempre a noite aparece abençoada de estrelas. Quando a gente não pode, né? Aqui ele diz: abençoemos o velhinho, mas abençoemos o nosso pai e a nossa mãe, quando já estão idosos. A gente sabe disso, né, Célia? Eu cuidei da minha mãe 19 anos e tive a oportunidade, esta bênção e esse respeito que eu tive já conhecendo a doutrina espírita, maravilhoso. Essa doutrina, ela nos mostra assim, o verdadeiro caminho da redenção. E eu já estava nesse caminho quando a minha mãe ficou doente, ficou 19 anos na cama. E eu renunciei a minha vida, porque eu aprendi com a doutrina espírita do Evangelho de Jesus. Aprendi e cuidei dela com todo amor e carinho, sem reclamar, e abdiquei da minha vida para cuidar dela. Eu não tinha ano novo, Natal sim, porque eu fazia o Natal na minha casa, e ela estava em casa, então nós participávamos. Mas chegava o ano novo, todo mundo ia para a praia, todo mundo, e lá eu estava, eu e mamãe, na minha sala, agradecendo a Deus os fogos, o ano que estava iniciando, e agradecendo a Deus a oportunidade de estar cuidando dela. Graças a Deus, aprendi com a doutrina espírita de nunca reclamar daquilo que veio ao meu encontro, né? Eu falo isso para vocês não com orgulho, com vaidade, para que você diga: nossa, não, eu simplesmente aprendi e cumpri com o meu dever. Eu cumpri com o meu dever. Quando ela se foi, graças a Deus, eu disse: obrigada, mãe, por ter permitido que eu cuidasse de você. E eu tenho a certeza que quando eu ficar velha, as minhas duas filhas cuidarão de mim. Tenho a certeza absoluta, porque elas aprenderam também com o Evangelho de Jesus que cuidar de pai e mãe é nosso dever, né? No final da nossa vida. Então ele diz aqui, Jesus: amaremos o velho. Eu falei aqui do nosso pai e da nossa mãe, mas quantos velhos estamos nas vidas? Neste momento, alguém deles deve estar chorando, sofrendo o abandono, né? Está com desesperança no coração. O que é que eu posso fazer por ele? Se eu não puder ir visitá-lo, eu oro por ele. Que a minha vibração, no momento, neutralize aquele momento, e esse momento se transforme em paz, em equilíbrio, em alegria em seu coração. É dessa forma que nós temos que fazer. Para que o nosso ano de 26 seja um ano bem melhor do que o ano de 25. Né? Continuando, ele diz assim: estendamos mãos fraternas ao criminoso da estrada. O remorso é um vulcão devastador. Os nossos irmãos que estão nos presídios, aqueles que ainda não estão, que estão soltos, que estão fugindo, nós não estamos aqui para criticá-los. Jesus nos ensina isso, e Ele nos pede. Neste ano de 26, ore pelo criminoso, por aquele que ainda não conhece as lições do Mestre, que se conhece, mas depois ainda em prática, porque ele não conhece. Ele só sabe na teoria, mas na prática ele não sabe nada ainda. Só pensa nele, está dormindo ainda, né? Acorda, dormes, meu irmão, que está no caminho da violência, no crime, da droga. É nosso irmão que ainda não conhece Jesus, e Jesus aqui pede: estendamos mãos fraternas ao criminoso. Eu não vou chegar para aquele que matou, né? Eu vou dizer assim: parabéns, dá uma mão, parabéns pelo teu ato. Não é isso que Jesus está pedindo. Jesus está nos pedindo que não critique, que ore por ele, para que ele acorde. É dessa forma que Jesus está falando. Estender mãos fraternas é assim. Ore por ele. Todos os dias, quando você for orar,
Não precisa sentar e ficar orando, não. Você está lavando louça, lavando as tuas mãos, se lembrar, Senhor, cuida dos nossos irmãos que ainda não estão andando nas tuas pegadas. Acabou. Não precisa mais nada. Você está jogando uma vibração de amor por aquele que ainda não conhece Jesus. Que às vezes ele está maquinando algum crime e a tua vibração, o teu amor que você joga para cima dele, você não sabe quem foi, mas a espiritualidade pega aquela tua vibração e vai jogar naquele que está maquinando matar alguém, roubar. Eu vou contar rapidinho para vocês o que aconteceu comigo um dia que eu chamei um Uber. Eu chamei um Uber e eu sabia que esse Uber era 8h30 da manhã, eu ia fazer uma palestra na Praia Grande, às 9h30, e eu chamei um Uber às 8h30, que eu moro aqui na Guarani, e eu saí no portão toda arrumada, né, me arrumei, eu estou agora, de bolsa, e esperando um Onix prata, estou às 8h30 da manhã, vem vindo um carro, para bem em frente à minha casa, uma banheira, um carro enorme, verde, escuro, musgo. Eu olhei bem para ele e disse assim, é você que vai me levar para a Praia Grande? No mesmo instante ele disse, sim, sou eu. Eu entrei naquele carro e eu estava esperando um Onix prata. E eu entrei naquele carro, musgo, verde, musgo. Quando eu entrei, que eu olhei para ele, ele estava sem camisa, ele todo tatuado. E o olhar dele que eu vi no retrovisor era um olhar de uma pessoa que não tinha dormido a noite toda. Um olhar meio estranho. Eu olhei bem para ele e disse, você é o Uber mesmo que eu chamei? Olhem só. Ele disse, sou sim, senhora. E ele ligou o carro e direcionando o caminho para a Praia Grande. E eu comecei a desconfiar, falei, isso aqui não é um Onix prata. Olha só, gente, eu fiquei cega e entrei. Eu disse, isso aqui não é um Onix prata. Eu falei, filho, é você mesmo que eu te chamei? Sou eu sim, senhora. Isso toca meu telefone, eu atendi. E eu disse assim, a pessoa disse, eu pus no viva voz, e ele disse assim, senhora, eu sou o Uber, a senhora solicitou, estou aqui na frente da sua casa. Eu falei, mas eu já estou dentro de um Uber. Senhora, eu sou o Uber que a senhora chamou. Qualquer coisa a senhora chama a polícia. Tudo bem? Falei, tudo bem, eu vou resolver aqui. Desliguei. Olhei bem assim pro rapaz, né, assim de lado, que eu estava atrás. Eu falei, meu filho, por que você disse que era o Uber que eu chamei? Olha. Ele seguindo para mim e disse, onde é que a senhora está indo tão cedo? Eu disse, eu estou indo fazer uma palestra no centro espírita. Mas no momento, eu não pensei em Deus, eu não tive medo, eu fiquei segura daquilo que eu estava fazendo. E eu dizia, filho, eu não estou entendendo por que você fez isso. Ele parou o carro e disse assim, a senhora quer vir aqui na frente? Eu falei, não, querida, eu vou ficar aqui mesmo. Eu só quero entender por que você fez isso. Sem medo, sem nada. E ele já seguindo, já na estrada para a Praia Grande. Quando foi chegando perto da virada, né, para entrar aqui na Praia Grande, ele disse assim, eu posso levar a senhora? Eu levo a senhora. Eu falei, você não tem meu endereço de onde eu vou? Eu comecei a dar corda. Você não tem meu endereço, só não estou entendendo por que você fez isso. E aí ele disse assim, se a senhora quiser, eu paro aí no posto aí em frente, e eu paro aí no posto, a senhora desce. Eu falei, por favor, mas eu posso levar a senhora? Eu falei, não quero, pode parar aí no posto. Ele parou no posto, quando eu abri a porta para dizer, a senhora não vai me dar nem um beijinho? Eu falei, não, querido, eu não vou te dar nem um beijinho. Desci, e ele ligou o carro e foi embora, e eu fiquei no posto do Brasil. Não tive medo, e eu tenho a certeza que aquele rapaz, naquele dia, ele ia fazer alguma violência contra alguma mulher. Só não fez a mim porque eu chamava ele de filho. E eu acho que aquilo bateu no coração dele. Ele disse, eu não posso fazer mal nenhum para essa velha.
né? Eu sou uma velha, gente. Estou com quase 80, estou com 79 anos. O ano passado eu tinha 78, né? Tudo bem. Mas veja o que Deus faz conosco. Quando nós estamos caminhando dele, aquele dia eu estava bem, eu ia fazer uma palestra, era 8h30 da manhã, 9h30 eu ia fazer uma palestra no Centro Espírita, lá na Casa do Caminho, na Praia Grande. Eu estava envolvida com espíritos bons, meu anjo de guarda, e com certeza eles ajudaram a pecá-las. Porque eu tenho certeza que ele ia fazer mal para alguém, para alguma mulher. Ou ele ia roubar, ou ele ia matar, ou ele ia fazer alguma coisa. Mas a mim, graças a Deus, eu não tive medo, não pedi ajuda para Deus, para ninguém, eu só questionava ele. E vocês vejam o que Deus faz conosco, o que a espiritualidade faz conosco quando nós estamos envolvidos do bem. Nós sabemos disso, a senhora sabe disso, né? Dona Dorothy sabe também, quando nós somos mais velhos, a gente sabe disso, a gente tem mais experiência, a gente tem conhecimento do Evangelho, da doutrina. Não que eu já seja, não sou perfeita, porque se eu fosse perfeita eu não estava aqui, né? Nós fôssemos perfeitos, nós não estávamos aqui. Eu ainda tenho muito que aprender, mas graças a Deus essa doutrina faz isso conosco, né? Faz isso conosco, sabe? E aí, então, por isso que ele fala aqui, olha, ajudemos, né? Estendamos mãos fraternas ao criminoso da estrada. Sem medo, com segurança, faça isso. Ore por aquele que ainda não conhece as lições do Mestre. Eu dou meu testemunho porque eu gosto, porque isso, sabe, fortalece a lição. Fortalece, porque isso aconteceu comigo e eu dou esse testemunho. Eu gosto muito de dar os meus testemunhos, o que eu passo, porque isso faz com que as pessoas, a reflexão se torne melhor, né? Continuando, ele diz assim: socorramos aquele que aprende, o discípulo que estuda sem proveito, aquele adquire pesada responsabilidade diante do Eterno. Socorramos aquele que aprende, todos nós somos aprendizes, né? E nós estamos aqui para socorrer a todas as pessoas, orar por todos aqueles que estão no caminho do aprendizado, por todos nós. E realmente a gente aprenda as lições do Mestre, que a gente aprenda essa doutrina maravilhosa, a leitura do livro dos Espíritos, estudar a doutrina, é de uma compreensão tão grande que ela te consola em todos os momentos da nossa vida. Ela te dá uma segurança, te fortalece até diante da morte do ente querido, do teu pai, da tua mãe, do teu filho, do teu amor, da tua esposa, do teu marido, seja lá quem for. Te fortalece e te mostra que a vida continua, que ninguém morre. Isto é o que faz, né? E orar para que todos aprendam isso. Ele diz aqui: socorramos aquele que aprende. Socorrer de que maneira? Ensine, se você não puder, ore por ele. Nas suas orações, orar por todos nós que somos aprendizes. Ele diz também: fortaleçamos quem é bom. Na terra, a ameaça do desânimo paira sobre todos. Quantas pessoas que a gente conhece, que são boas, que são amorosas, que caminham só no bem, mas estão cansadas. Neste mundo de provas e expiação, às vezes a sua própria família não a compreende. E aí ela está pronta a desanimar aqui, ó. Porque na terra, a ameaça do desânimo paira sobre todos nós, até a mim, que eu tenho a gente já tem o conhecimento, até isso, vamos orar por todos nós, todos, porque o desânimo pode nos pegar e nos cair numa cama com depressão e aí levar até ao suicídio. Ele diz também: ajudemos o mal. Lembra que a gente aqui, ó, estendamos mãos fraternas ao criminoso? Ele diz: ajudemos o mal. A pessoa má. Aqui está falando de não mal, com L, o mal. Aquela pessoa que é maldosa, que é má.
Porque ele diz assim, que o espírito endurecido pode fazer-se perverso. Então, se eu tenho que orar por aquele que é mau, porque se eu criticá-lo, se eu apontar o dedo para ele, ele vai se tornar perverso, vai piorar a situação. Aquele que matou 3, matou sua família, pai, mãe e irmão, eu não posso criticar, sabe por quê? Se ele continuar solto, ele vai matar mais 4. Eu tenho que orar por ele, agradecer a ele que ele só matou 3 nesta vida, que orar para que ele possa ser apanhado e ficar preso em 4 paredes. Se ele não for pego, Senhor, que ele não faça mais, que ele possa encontrar pessoas que o ajudem. Olha o que Jesus nos pede, que neste ano a gente possa mudar realmente o nosso pensamento, a nossa forma de oração, para que a gente se torne cada vez melhor e para que este ano de 26 seja aquele ano maravilhoso, para que a gente chegue lá no fim, dia 31 de dezembro de 2026, a gente possa dizer obrigada, Senhor, que o ano de 27 seja igual a este ano de 26, como eu, com as escolhas que eu fiz durante o ano de 26. É maravilhoso pensar assim, né? E aí ele continua dizendo assim, posso seguir mais 5 minutos? Ele diz assim, lembremos-nos dos aflitos, abraçando-nos fraternalmente. A dor, quando incompreendida, transforma-se em fogueira de angústia. Aquela pessoa que está com depressão, que está mal, né, de pensamento, que a gente possa orar por elas, ajudar de todas as formas, né? Porque ela está aflita. Se ela está naquela depressão, a gente não nasceu para ter depressão, mas diante do desânimo, a pessoa vai se tornando, vai reclamando e não vai aceitando as coisas que estão acontecendo com ela, não aceita as aflições, porque Jesus disse para nós, neste mundo de provas e expiação, tereis aflições. Tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Mas tem gente que não entende as suas aflições, não aceita, e ela vai e ela cai em depressão. E aí estamos aqui nós, entendendo já a doutrina espírita, a orar por essas pessoas. Se temos amigos com depressão, que a gente realmente possa, não pode ir lá, telefona, converse, mande vibrações, olha, tenha calma, tudo vai ficar bem. Porque é dessa forma que Jesus está pedindo que cuidemos daqueles que estão aflitos, né? Ele diz assim, auxiliemos as pessoas felizes. A tempestade costuma surpreender com a morte os viajores desavisados. Auxiliemos as pessoas felizes. As pessoas que têm tudo, estão felizes por causa da vida material. Não tem problemas, compra o que quer, não tem falta de nada, elas se tornam felizes. E aí, porque Jesus diz assim, olha, eu tenho uma oração que diz assim, do crente falando com Deus, que ele diz assim para Deus, Senhor, livra-me da dor. E Deus responde para ele, eu não te livro da dor, sabe por quê? Porque você se afasta de mim. Porque através da dor a gente conecta com Ele. Porque quando está tudo bem, a gente às vezes se esquece de Deus. E é isso que Ele está falando. Auxiliemos as pessoas felizes. Porque a tempestade costuma surpreender com a morte os viajores desavisados. Aquela pessoa que não se prepara, está feliz com tudo a vida material, mas de repente quando vem a dor, aí ele não suporta, né? Ele não suporta isso. Continuando, ele diz, olha, a saúde reclama cooperação para não arruinar-se. A enfermidade precisa de remédio para extinguir-se. A administração pede socorro para não desmandar-se. A obediência exige concurso amigo para subtrair-se ao desespero. E aí ele fecha, Jesus fecha
esse ensinamento para nós, dizendo assim: enquanto o reino do Senhor, presta atenção, não brilhar no coração e na consciência das criaturas, enquanto o reino de Deus, as lições do Mestre, não estiverem dentro de nós, ele está falando, a terra será uma escola para os bons, um purgatório para os maus e um hospital doloroso para os doentes de toda sorte. Posso ler de novo? Vamos guardar isso. Olha, enquanto o reino do Senhor não brilhar no nosso coração e na nossa consciência, a terra será uma escola para os bons. Aquele que já tem entendimento, aqui o planeta Terra é uma escola para nós. Um purgatório para os maus. A gente sabe que o purgatório não é um lugar bom, né? Não deve ser. E um hospital doloroso para os doentes de toda sorte. Aquele câncer que está te doendo, te corroendo o corpo, e você diz obrigada, Senhor. Mas aqui, aquele que ainda não entende, ele vai reclamar e vai doer cada vez mais. Né? E aí Jesus termina dizendo assim: olha, sem a lâmpada acesa da compaixão fraternal, é impossível atender à vontade de Deus. Se eu não ajudar aqueles que são menores que eu, que estão numa condição muito ruim, seja em tudo, é impossível atender à vontade de Deus. Aquilo que Jesus me manda vai ser impossível. Eu vivenciar aquilo que eu quero que Jesus faça por mim. Então, para terminar a leitura, ele falou tudo isso para nós. E aí ele diz, termina, o Ney Russo termina assim, ó. Ele fala assim também, Jesus, terminando. O primeiro passo da perfeição, para chegarmos à perfeição, é o entendimento com o auxílio justo. Olha que interessante. E aí interrompeu-se o mestre ante os companheiros emudecidos, que todos ficaram assim: nossa, é isso que Jesus quer de nós? E eles não tinham entendido, acho que até aquele momento. E porque os ouvintes se conservassem calados, de olhos marejados de pranto, ele voltou a palavra em prece e suplicou ao Pai luz e socorro, paz e esclarecimento para ricos e pobres, senhores e escravos, sábios e ignorantes, bons e maus, grandes e pequenos. Então Jesus nos equipara de todas as formas, rico, pobre, bom e mau, grande e pequeno, tudo no patamar de igualdade. Somos todos iguais perante Jesus. E quando terminou essa rogativa, as brisas do lago se agitaram, harmoniosas e brandas, como se a natureza as colocasse em movimento na direção do céu, para conduzirem a súplica de Jesus ao trono do Pai, além das estrelas. Que realmente a gente possa compreender. E este apelo divino, a gente tenha certeza que realmente Jesus quer isso de todos nós. Que neste ano de 26 nos tornemos melhores e que possamos atender a este apelo divino, a este apelo de Jesus, para que este planeta se torne um planeta bem melhor. E que o ano de 26, para todos nós, não só para mim, seja um ano bom, seja um ano de paz, de equilíbrio, mesmo com todas as nossas aflições. Que possamos aceitar aquilo que está destinado para nós, com amor, com alegria no nosso coração, dizendo: obrigada, Senhor, por isso que eu estou passando, pelas aflições, pelas alegrias e por todas as dificuldades. Que fique essa lição em primeiro lugar para mim, que vocês possam aproveitá-la também. Graças a Deus.